falso profeta não recebe nada de Deus. Por que ele não recebe nada de Deus? Porque no versículo 18 diz que porque esses tais não servem a Cristo. Só recebem uma informação de Deus as pessoas que servem a Cristo, porque esses tais não servem a Cristo. Então os falsos profetas, eles não servem a Cristo. E como é que nós sabemos que uma mensagem ela é proveniente de Deus? Foi Deus quem falou. Desde o Antigo Testamento a Bíblia já nos instrui como discernir a mensagem de um falso de um verdadeiro. Nós já estudamos sobre isso em Deuteronômio. Vamos só dar uma passada lá em 18, 19 ao 22. Deuteronômio 19 ao 22 diz assim: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso eu lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, e que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em meu nome, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, então diz, não tenhais temor desse profeta. Então, muitos profetas têm saído, muita gente tem saído por aí. Isto é para vergonha daqueles que conhecem a verdade e não saem por aí, né? Por que os falsos têm achado campo para falar mentiras? Porque os que conhecem a verdade estão com timidez. E a palavra do Senhor diz, através de Paulo a Timóteo, que o Senhor não nos tem dado espírito de timidez, de covardia, para a gente nos calarmos diante dos falsos. Então, o nosso assunto é: um falso profeta não recebe nada de Deus. Por quê? Porque eles servem ao seu próprio ventre. Se eles servem ao seu ventre, eles não têm nenhuma informação de Deus. E lemos também agora em Deuteronômio que a palavra do falso, ela nunca se cumpre. Então já tivemos aqui, alguns já morreram, mas outros ainda estão bem vivos, os profetas da vinda do Senhor, que dataram dias, que dataram anos, até hora, e passaram-se os anos. Eu conheci um senhor quando eu era pastor em Paracambi, que ele acreditava na profecia. Não sei se você já ouviu essa profecia, na década do ano 2000, no tempo do ano, antes do ano 2000, que dizia assim: de 1000 passarás e de 2000 não passarás. Quem já ouviu essa? Então, as pessoas acreditavam que o Jesus voltaria no ano 2000. Então eu perguntava, falei: por que vocês não ajeitam aqui onde vocês moram? Ele falou: não, o ano 2000 está chegando, Jesus vai voltar. Então a casa da pessoa era sabe, atrás da geladeira, não sei se eles criavam um rato, que tinha uma montanha desse tamanho acima, de cocô de rato. Era um cocô em cima do outro, ficou dessa loucura. Eu falei: meu Deus, não, porque Jesus vai voltar. Mas o senhor só tem uma peça de roupa. Jesus vai voltar. O senhor a sua cama está debaixo de um tijolo, não tem um pé na cama. Jesus vai voltar. Então as pessoas acreditavam, acreditavam que no ano 2000 Jesus iria voltar. Então tem muita gente que ainda acredita nas profecias dos falsos. Eu coloquei aqui: os falsos profetas sempre foram bem recebidos no Brasil. Não só no Brasil, desde o Antigo Testamento, os falsos profetas sempre tiveram mais público do que os profetas de Deus.
Você vê, João profetizava, Jeremias foi um profeta que brigou muito com os falsos profetas, mas a nação, os reis, os que governavam, preferiam acreditar no falso, que iria ter o tempo de paz. Jeremias dizia que não, era de guerra, ia perder-se. Jeremias falou, se renda, se entregue, vivam lá, porque Deus quer que vocês vivam lá, mas Deus quer que eu fique como escravo, para preservar vocês. E eles não acreditaram, acreditaram nos outros profetas, sabe, e deu errado, né? Então, estas são alguns caminhos que você pode decifrar de um verdadeiro profeta, de um falso profeta. Nós já estudamos sobre o apóstolo Paulo, trazendo as suas profecias, né? Ele dizendo lá em Timóteo, que nos últimos dias, né? Timóteo 3, deixa eu ver aqui, está desse lado aqui, 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, né? Pode lá para mim, minha irmã, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo estava profetizando uma palavra para futuro, e ele começa a enumerar as coisas que iriam acontecer mais para frente, que ele chama isso de últimos dias. Então diz que era tempos difíceis. Você sabe que sempre que o falso profeta ele prega, ele nunca prega que terá nada difícil, ele prega que vai ser fácil, que se você fizer isso, se jejuar, se ir ao monte, se der dinheiro, se pagar a penitência, se ajoelhar, orar mais, buscar mais, então vai ter tempo de paz. Irmãos, você não vai ter nenhum tempo de paz na terra. A paz você tem que carregar